Durante muito tempo, desenvolver em Java para o ambiente corporativo era sinônimo de lidar com configurações super pesadas e um trabalho manual francamente exaustivo. A tecnologia era robusta, claro, não há dúvidas quanto a isso, mas não era exatamente ágil. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo e explorar como o framework Spring Boot transformou completamente esse cenário. Vamos entender como ocorreu essa mudança de um desenvolvimento engessado para uma arquitetura altamente produtiva e totalmente automatizada. A nossa rota por essa explicação vai ser bem direta. Começamos pelo motor e o painel. Depois, passamos para os 4 pilares fundamentais. Na sequência, vamos desvendar a mágica do Spring Boot, fazer um comparativo entre o passado e o presente e, por fim, dar uma olhada no código na prática. Então, vamos lá. Seção 1. O motor e o painel. Uma nova forma de enxergar a arquitetura. A gente pode imaginar um carro de altíssima performance. O Java atua ali como o bloco do motor bruto e a máquina virtual fornecendo literalmente toda aquela força e capacidade de processamento que são indispensáveis para o código rodar. Só que, pensa bem, um motor sozinho não leva ninguém a lugar algum de forma eficiente se não houver controle, certo? É exatamente aí que o Spring Boot entra em cena. Ele atua como painel inteligente e a injeção eletrônica do nosso carro. O ponto crucial aqui é que o Spring Boot simplesmente automatiza todo aquele trabalho sujo de configuração e montagem da infraestrutura. O que isso significa na prática? Que a equipe de desenvolvimento ganha a liberdade de focar estritamente na lógica de negócio e naquilo que o software realmente precisa entregar. Avançando para a seção 2, os 4 pilares fundamentais, a base de toda essa tecnologia. Basicamente, existem 4 bases estruturais que definem como o Spring Boot moderniza o desenvolvimento empresarial dentro do ecossistema Java. Temos a inversão de controle com a injeção de dependências, a autoconfiguração, os starters e a estratégia do servidor embutido. Vamos quebrar cada um desses conceitos agora para entender o impacto real deles. O primeiro pilar é a famosa inversão de controle. Antigamente, quando a gente precisava de uma classe dentro de outra, o operador new era chamado manualmente para instanciar objetos o tempo todo. Era bem repetitivo. Agora, o jogo virou. O controle é invertido. O Spring Boot cria um container super inteligente, conhecido como Application Context. Esse container vasculha o projeto inteiro, encontra as classes que marcamos com anotações específicas e assume o controle total do ciclo de vida delas. Então, quando um componente precisa de outro, o framework simplesmente injeta essa instância ali, de forma automática, usando anotações como o @autoworded. Aquela dor de cabeça da gestão manual de objetos desaparece por completo. O segundo pilar, a autoconfiguração, é frequentemente chamado de a grande mágica do framework. Ela opera sobre uma filosofia muito elegante, convenção sobre configuração. O Spring Boot fica o tempo todo analisando o class path, ou seja, ele verifica quais bibliotecas estão presentes no nosso projeto. Por exemplo, se o driver do SQL Server for adicionado, o sistema percebe isso na hora e já tenta configurar um data source imediatamente para estabelecer a conexão com o banco de dados. Tudo o que resta fazer é fornecer as credenciais em um arquivo de propriedades. Acabou aquela necessidade de escrever classes de conexão gigantescas e super complexas. Agora, o terceiro pilar resolve um dos maiores pesadelos do passado, o bendito gerenciamento de dependências. Quem nunca perdeu horas caçando versões compatíveis de diferentes bibliotecas, não é verdade? Os starters resolvem isso de um jeito brilhante, porque eles são pacotes agregadores. Se o objetivo do projeto é criar uma API web, basta puxar o pacote Spring Boot Starter Web. E pronto! Internamente, ele já encapsula o Spring MVC para dar a estrutura, o Jackson para converter dados em JSON de forma natural e até o servidor Tomcat. E o melhor, tudo em versões que são perfeitamente compatíveis entre si. E isso nos leva diretamente ao nosso quarto pilar, o servidor embutido. O processo tradicional de deploy exigia gerar aquele arquivo .ar pesadíssimo, baixar um servidor de aplicação como o Apache Tomcat separadamente e só então instalar a aplicação lá dentro. Era um processo cheio de atritos. O contraste com o Spring Boot não poderia ser maior. O servidor Tomcat já vem embutido diretamente dentro do arquivo .jar final. Para rodar a aplicação, basta executá-la como se fosse um simples programa de console. O servidor sobe automaticamente, integrado, e já fica pronto para receber requisições na mesma hora. Chegamos na seção 3, a mágica do Spring Boot. Vamos espiar os bastidores internos dessa engrenagem. A mecânica que roda por trás de tudo isso gira em torno de 2 coisas: processamento de anotações e reflexão. Em primeiro lugar, entra em ação o scanner,
que logo ao iniciar, procura pela classe principal que está marcada com a anotação @Spring Boot Application. Em seguida, temos a busca. Nessa fase, o framework varre todos os pacotes estruturais procurando os nossos componentes. E por último, entra a técnica de proxy. O framework cria cópias super inteligentes das nossas classes originais. Isso permite que ele injete comportamentos extras sem que a gente precise modificar uma única linha do código base. Um exemplo clássico é abrir e fechar transações do banco de dados de forma totalmente invisível sempre que a anotação @transactional for acionada. É uma arquitetura de bastidores simplesmente formidável. Seção 4. Comparativo. O passado versus o presente. Analisando esta tabela, a evolução fica cristalina. A diferença é brutal. Para criar uma simples rota HTTP no passado, o Java puro exigia configurar longos e tediosos arquivos XML de servlet. Hoje, basta colocar um @getMeeping. Para interagir com o banco de dados, antes a gente precisava abrir e fechar conexões manualmente linha a linha. Hoje, usa-se apenas a interface JPA repositório e pronto. Converter respostas para JSON exigia uma configuração enorme de bibliotecas externas. Agora o Jackson faz isso de forma totalmente invisível. E no deploy, abandonamos aquele servidor externo problemático para usar um ágil e rápido comando java-jar. Aquele trabalho repetitivo do passado simplesmente desapareceu. Para fechar, a seção 5, o código na prática. Vamos ver isso direto da fonte. Tudo começa aqui, na famosa class main. Ela é o ponto de entrada principal, responsável por inicializar o contexto completo da nossa aplicação. Aquela anotação solitária lá no topo, o @Spring Boot Application, é literalmente a chave na ignição. É ela que engata as marchas da autoconfiguração e ordena que o scanner de componentes vasculhe as pastas atrás do restante do nosso projeto. Com pouquíssimas linhas de código, um ecossistema gigantesco é acordado e preparado para uso. Agora, para que essa aplicação realmente converse com o mundo exterior, nós precisamos dos controllers. Com apenas a adição do @REST-controller e do @RequestQuestion, uma classe perfeitamente normal de Java é subitamente transformada em um endpoint web totalmente funcional. Ela passa a escutar requisições que vêm de um navegador de internet ou de um aplicativo mobile e já sabe exatamente como rotear a resposta de volta. O código fica super enxuto e focado no que realmente importa. E quando chegamos na camada de persistência de dados, o nível de abstração é impressionante. Ao marcar uma classe com o @entity, o framework já entende de imediato que ela representa uma tabela lá no banco de dados. E a interface JP Repository é onde a mágica final acontece. Ela herda todo o comportamento do banco e entrega comandos pré-fabricados. Por exemplo, um save para salvar registros e um find all para listar tudo. Tudo isso de bandeja, sem a necessidade de escrevermos absolutamente nenhuma linha de instrução SQL na mão. E por trás de todos esses arquivos Java, pulsa o verdadeiro coração das dependências, o arquivo pom.xml lá no Maven. É aqui que habitam os comandos estruturais do projeto. Através de algumas tags XML bem simples, a gente define a inclusão de um starter, como aquele Spring Boot _starter_web que já mencionamos. É uma espécie de central de controle. O projeto declara suas necessidades ali dentro e o Spring Boot simplesmente se encarrega de baixar e entrelaçar perfeitamente todas essas ferramentas de forma transparente. Chegamos então a uma visão do atual mercado de tecnologia. A gente viu que o Spring Boot conseguiu refinar toda aquela brutalidade e peso dos sistemas legados, transformando tudo em algo produtivo e extremamente ágil. E isso nos deixa com um pensamento intrigante. Considerando a capacidade inegável que o framework demonstrou ao automatizar a construção daqueles monólitos super pesados, não seria o Spring Boot a ferramenta-chave, a verdadeira responsável por viabilizar essa era dos microserviços rápidos e independentes que vivemos hoje? O impacto desse nosso painel de controle inteligente vai muito além do mero conforto na hora de codificar. Ele redefiniu por completo a forma como projetamos arquiteturas distribuídas na nuvem. Fica aí essa reflexão. Vale muito a pena continuar explorando as capacidades dessa tecnologia fantástica.